Boa noite, amigos. Deus inunde o seu coração de paz, de alegria e de amor nesta tarde de quarta-feira, dia 1º de abril. Hoje se inicia mais um mês, onde que nós vamos ter sucesso, vitória e conquista em nome de Jesus, porque todo mês o Senhor está conosco e com você também. Mais uma vez, eu, pastor Romualdo, pastor da Igreja do Evangelho Quadrangular de Mariápolis, estamos gravando mais um vídeo e todos nós sabemos o motivo de vírus, de doença, de corona, né? E que acreditamos que pela fé já está se acabando, terminando, onde que nós vamos ter um pouco mais de paz, não é isso? Então vai um abraço aqui para todos os nossos ouvintes do YouTube, também pessoal de Mariápolis, SP, aqui bem próximo de Adamantina, né? Em nome de Jesus. Nós temos aqui uma palavra poderosa para o seu coração, para a sua vida. Lembrando que amanhã, antes que eu me esqueça, um recado importante, né? Nós iremos visitar toda a igreja de Mariápolis, pessoalmente, em nome de Jesus. Amém? Vamos então ao recado de Deus para a sua vida hoje. Deus quer falar com você. Preparei um texto aqui de 1 Samuel, capítulo 24, e no verso 4 também, vou ler algumas palavras, onde diz assim: Então os homens de Davi lhe disseram: Eis aqui o dia, o qual o Senhor te diz: Eis que dou o teu inimigo nas tuas mãos. Graças a Deus. Deus está dizendo nesta palavra que Ele irá e está entregando os teus inimigos nas tuas mãos. O que é isso? O que é entregar os teus inimigos nas tuas mãos? É você ficar por cabeça e não por cauda. Você estar no domínio e o inimigo estar por baixo. É você estar no controle de tudo e o inimigo perder a rédea de tudo. É mais ou menos isso, em outras palavras. Vamos dar aqui uma palavra sobre 2 reis. Por que 2 reis? Davi e Saul. 2 porque um havia já perdido o trono. Deus o havia já tirado o trono dele. No tempo do Velho Testamento, no lugar de prefeito, se levantava um rei, para que esse rei pudesse governar toda a população daquele lugar com um governo forte, determinado. Saul foi também escolhido para ser rei, mas quem escolheu Saul não foi Deus. Quem escolheu Saul foi os homens. Há uma grande diferença quando alguém, uma liderança ou uma pessoa é escolhida por homens e uma outra é escolhida por Deus. Davi foi escolhido por Deus quando ele foi levantado também como rei. Estamos falando hoje desses 2 reis, Saul e Davi. A diferença entre Saul e de Davi é que Davi foi escolhido e levantado por Deus. Já Saul, como eu disse, foi levantado por escolhas de homens. Não foi muito longe, Saul deu com um burro nas águas. Ele perdeu a reverência, o respeito e o amor à soberania de Deus. Quando eu pesquiso sobre esse texto, eu entendo que o respeito, a reverência e o amor a Deus, ou uma autoridade,
constituída na terra, é algo que leva uma pessoa ao sucesso. Perdendo isso, perde-se tudo. Saul, logo quando começou a ser rei, ele perdeu a reverência a Deus, o amor e o respeito. É como que quando, por exemplo, vamos fazer uma colocação assim, um homem quer se casar, ele precisa se casar, então ele deixa as suas ansiedades, as suas vontades e a sua visão em primeiro lugar, sem primeiro consultar Deus. Então ele vai e ele escolhe uma pessoa para se casar. Quando ele escolhe, sem que tenha a direção de Deus, sem que Deus escolha para ele, nós vimos aí grandes prejuízos familiares, grandes prejuízos na área do amor, na área do casamento. E quando então o marido perde o respeito pela mulher, e a mulher também perde o respeito pelo marido, que também é uma autoridade dentro de sua casa, nós vimos Deus tirar as mãos desse lar, dessa família, e tudo começará a afundar, porque falta o principal. O principal em uma casa é tudo isso que nós estamos falando. Se faltar Deus em uma família, falta tudo. Muitas vezes alguém tem me perguntado o que faz com que uma família seja feliz, o que faz com que um casal se dê bem. É muito fácil. Muitas ilustrações, muitos ensinamentos ensinam detalhes de muitas coisas, mas o principal é isso: se Deus não estiver dentro de sua casa, se Deus não estiver na sua vida, então não haverá casamento, porque toda mulher ou todo homem que reverencia a Deus, que tem amor por Deus, certamente ela vai ser da mesma forma para com a sua família. Haverá um respeito. Quando um homem perde o respeito, quando uma mulher perde o respeito um para o outro, perdeu-se tudo. E aí não existe mais lar, aí não existe mais famílias. O principal de tudo é a reverência a Deus. Se alguém quer ser feliz, leve Deus para dentro de sua casa primeiro. Esse não era o caso de Saul. Saul era, diz a palavra, que era um homem bonito, um homem forte, um homem destacado, mas faltava algo no coração dele, faltava o principal, faltava realmente Deus na vida dele. Por que eu digo isso? Eu digo isso porque ele naufragou, porque ele perdeu. E quando Deus viu que ele estava perdendo a linha, que ele já não tinha mais governo sobre nada, então aí Deus tirou das mãos dele a autoridade de rei. E logo Deus vem e levanta a Saul. Quando Deus levanta a Saul, quando Deus levanta a Davi, então ele que foi levantado por Deus começa a governar, com uma grande diferença: com Deus sobre o teu reino. Davi também cometeu um erro muito grave um dia em sua vida, mas ele se redimiu, se levantou e continuou sendo rei, entrando seu filho como sucessor. Ele não perdeu a batalha. Quando alguém tem Deus no seu coração, não quer dizer que ele nunca vai pecar. Uma pessoa pode passar por uma situação como essa, mas se houver temor de Deus no coração dele, ele vai se levantar novamente. Como diz a palavra de Deus,
Ainda que um homem caia 7 vezes, Deus ainda o levantará. Davi tinha Deus e foi escolhido por Deus. Ele era a menina dos olhos de Deus, um homem segundo o coração de Deus, diferente de Saul. Saul não tinha temor de Deus, e logo que caiu, ele se perverteu de uma forma terrorista. E um dia, Saul começou a perseguir a Davi, perseguir até a morte, querendo matá-lo e destruí-lo. Mas Davi tinha sobre ele a graça de Deus, e ele começou a orar e a buscar a presença de Deus em sua vida. Refugiado então estava um dia Davi por causa de Saul, em deserto, dentro de cavernas, e Saul, querendo matá-lo, a sua procura foi até a sua direção, mas naquela noite Deus falou com Davi: hoje eu entrego os seus inimigos nas tuas mãos. O teu inimigo, que era Saul, que ainda estava tentando governar como rei. E Saul se levantou, foi de madrugada e chegou bem próximo dele para matá-lo, para destruí-lo. Mas naquele momento, Deus estava à frente da raiva de Davi. Deus estava acima de tudo. Ele tinha temor de Deus, ele tinha reverência, ele tinha amor. Quando alguém ama a Deus, ele pode até chegar perto do pecado, mas ele vai voltar para trás, porque ele vai se lembrar que o Senhor um dia o chamou ele para ser salvo e para ser vitorioso. Davi corta um pedaço das vestes de Saul e leva para dentro da caverna. E quando ele olha para aquele pedaço de roupa de Saul, diz a palavra que ele ficou comovido e arrependido, não só de matá-lo, mas também de ter cortado a sua roupa, porque a reverência estava no coração de Davi, o temor de Deus. Veja bem isso. Então Davi o poderia ter matado, mas não matou. Deus colocou o inimigo nas mãos de Davi, mas ele não destruiu. Sabe por quê? Porque um dia Saul havia sido a autoridade sobre ele. Ele não se esqueceu disso. Foi o que manteve a fé de Davi presa em Deus e na palavra. Entenda isso. Se você quer crescer na vida, se você quer ser abençoado, você precisa ter submissão de Deus no seu coração e também na sua alma. Davi tinha isso, mesmo ele sabendo que Saul estava no erro, mas ele não quis fazer nenhum mal. A reverência e o respeito é o que faz com que fique de pé a sua casa, o seu casamento e a sua vitória. Não se levante contra a autoridade de Deus, nem mesmo contra o Senhor. Não deixe que o pecado domine o seu coração. Davi olhou naquela noite ainda, já encerrando esta palavra, e disse: Saul, eu poderia ter te matado, mas eu não fiz isso, pois ainda tenho reverência pelo Senhor. Olha o que o Espírito Santo está falando contigo aqui nesta noite. Quem sabe, muitas vezes as suas emoções, muitas vezes o pecado, muitas vezes uma tentação que está tentando destruir a sua casa e a sua fé. É isso que acontece por muitas vezes na vida dos cristãos. Lembre-se disso. O que faz com que você consiga fugir do pecado e fugir das tentações é o amor a Deus e a reverência que você tem a Deus, o respeito. Se você manter esse respeito,
o seu casamento vai estar de pé, sua família vai estar de pé e a sua salvação vai estar de pé. Lembre-se disso. Nunca perca o respeito por ninguém. Quando você perde o respeito, você perde Deus da sua vida, e você perdendo Deus, você perde tudo, bens, família e muito mais coisa. Eu não vou muito mais adiante. Eu sei que esta palavra nos dá a percorrer muito mais ainda esse texto, mas eu fico por aqui, dizendo a você: guarde o respeito no seu coração, e ele fará você te saltar para a vida eterna, para a riqueza e para um casamento abençoado. Amém? Nós ficamos por aqui, em nome de Jesus Cristo, encerrando esta mensagem. Retornaremos contigo na sexta-feira para te abençoar com mais um vídeo. Fica com Deus. Um abraço para toda a igreja de Mariápolis e todos os nossos ouvintes. Até lá.